Uma das minhas atividades prediletas é conhecer a história de homens e de mulheres que ajudaram a construir esse estado de excelência. O Glauco Olincker é um deles e que me falou a respeito de uma personalidade que também foi muito importante para a pesquisa e o desenvolvimento do agro catarinense. Acompanhe. Como é que nasceu a pesquisa em Santa Catarina? Que muito pouca gente sabe. A primeira estação experimental de Santa Catarina foi instalada no Alto Vale de Itajaí, em Rio dos Cedros, em 1895. 1895, no governo de Hercílio Luz, no primeiro governo do Hercílio Luz. Como nasceu essa estação experimental? Naquela época, no Alto Vale de Itajaí, que pertencia a Blumenau, apareceu uma doença na raiz do fumo, que começou a reduzir a produção do fumo na região, que era o principal produto da economia de toda aquela área, que eles exportavam fumo para a Europa. E aí o Blumenau, que era um homem muito culto, falou com Hercílio Luz que precisávamos instalar uma instituição de pesquisa lá no Alto Vale para descobrir um remédio que debelasse a doença. E por essas coisas do destino, o Hermann Blumenau era amigo de um italiano anarquista chamado Giovanni Rossi, que fugira da Itália para o Brasil. E no Brasil, por essas coisas do destino, ele veio parar em Curitiba, onde ele tentou montar um falanstério em Colombo. E como falanstério de Virgínia, fracassou. Fracassou e por essas coincidências da vida, ele era um intelectual, Hermann Blumenau também era, e os dois eram amigos e correspondentes. E o Hermann Blumenau perguntou se ele não queria instalar essa estação experimental. Giovanni Rossi, italiano de nascimento. E ele disse, aceito. Ele tinha fracassado lá em Colombo, né? Aceito. E o Blumenau, que era homem da confiança do Hercílio Luz, falou para o Hercílio pedindo a nomeação. Eu tenho o livro com toda a documentação, o decreto-lei do Hercílio Luz, criando a estação, nomeando Giovanni Rossi. Em 10 anos, como ele era um anarquista, ele achou o remédio contra a doença da raiz do fumo, debelou, mas se dedicou à introdução de variedades de fruta de clima temperado. Ele buscou mudas de climas, frutas de clima temperado nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no mundo inteiro. E foi ele o grande introdutor, sobretudo da maçã que hoje nós somos os maiores produtores do Brasil, produzimos mais da metade da produção brasileira, aqui em Santa Catarina. Foi ele que trouxe ele trouxe 30 variedades só de maçã. Naquele tempo era a Rainete do Canadá, que hoje ninguém nem ouve falar dessa maçã. E foi espalhando do Vale do Itajaí, no sul do estado, onde ele tinha conterrâneos, não é? Lá vicejou a uva, porque ele trouxe maçã, pera, ameixa, uva, pêssego, e foi espalhando no sul do estado e em Lages de São Joaquim. E lá em Lages se instalou o maior pomar de maçã da época, que era 2 hectares, do italiano chamado Fórmulo. Esse Fórmulo era amigo do Giovanni Rossi. Naquela época era o maior pomar de fruta de clima temperado do Brasil, porque tinha uva, pera, maçã, pêssego, ameixa, que um certo Olímpio Linger, o meu pai,
comprou a chácara e ali eu entrei em contato com as primeiras frutas de clima temperado, não sonhava que vinha a ser autor do projeto de fruticultura de clima temperado de Santa Catarina, que libertou o país das importações de maçã. E hoje, de importadores de 200 mil toneladas, nós exportamos mais de 200 mil toneladas de maçã. O pioneiro da pesquisa agrícola em Santa Catarina, como alguns historiadores, entre aspas, propalam inclusive pela imprensa, o pioneiro foi Giovanni Rossi, um italiano da Itália, não foi nem brasileiro.